Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de visitação. Olá, meu nome é Bruna Ertal e hoje eu quero falar com você a respeito de um versículo muito conhecido da Palavra de Deus, uma passagem onde Jesus diz assim: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Mas de que porta o Senhor Jesus está falando? E em qual porta ele está batendo? Bem, alguém pode dizer assim: Ele está batendo na porta do meu coração. Ou ainda, o Senhor Jesus está batendo na porta do coração daquelas pessoas que ainda não o conhecem, que não o receberam como Salvador. Mas e se eu te falar que o Senhor Jesus está batendo em uma porta diferente? Vamos ver o contexto? Eu te convido então para abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 22. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: Eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, realmente é perturbador imaginar esta cena, onde o Senhor Jesus está do lado de fora da porta de uma igreja. Aqui o Senhor endereça esta carta à igreja de Laodiceia, porém, lá no finalzinho desse trecho que nós lemos, ele diz: Aquele que tem ouvidos, ou seja, todos nós, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é um recado do Senhor para todos nós que formamos a sua igreja. E observando as características que o Senhor dá para a igreja dos Laodicenses nesse momento, eu me recordo muito de alguns templos que nós temos visto por aí. Igrejas luxuosas, cheias de luzes e refletores, muito bonitas, muito confortáveis, com muita tecnologia, com aparelhagem de som impecável, que promovem verdadeiros shows, mas onde o Evangelho vem sendo distorcido. E quando o Senhor fala aqui da mornidão da igreja, eu me recordei de quando meu filho era bebê e eu ia dar banho nele. Eu lembro que quando a água estava muito quente, para que ela ficasse boa para o banho, porque a água do banho de um bebê deve ser morna, então eu misturava na água quente um pouco de água fria, até que ela ficasse morna o suficiente para não queimar a pele dele. Uma igreja morna me pareceu aqui aquela igreja que pegou a verdade do Evangelho de Cristo, que é quente, que é fogo consumidor, e misturou com filosofias humanas e até com doutrinas de demônios,
trazendo então uma mornidão para a palavra, tornando tudo intragável ao Senhor, a ponto de fazer o Senhor ter náusea. Uma igreja que vem, ao contrário do que ensina as Escrituras, se conformando a este mundo. Mas meditando sobre isso, o que me deixou mais angustiada foi saber que a igreja somos nós. Se o Senhor Jesus está de fora de uma congregação de pessoas que iriam ali para buscar a Ele, então Ele já não faz mais parte daquelas famílias há muito tempo. O Senhor está de fora desses lares. Porque, queridos, ter alguém no púlpito pregando coisas erradas é muito preocupante. Mas mais preocupante ainda é ver a igreja aceitando esse tipo de pregação, concordando com isso, aplaudindo. Outro dia eu recebi um vídeo de uma inscrita aqui do canal muito querida, de um pastor que tem milhões de seguidores, de uma grande igreja famosa. E ele dizia com todas as letras que para ser perdoado não precisa de arrependimento. Mas não é isso que nós vemos no decorrer de toda a Escritura Sagrada. Aqui mesmo nessa carta que eu acabei de ler para vocês, é uma carta de Jesus para sua noiva. É como se você, antes de casar, estivesse recebendo uma carta do seu amado. É o seu noivo falando com você. E aqui ele diz claramente, como em muitos outros trechos das Escrituras, arrepende-te. O que você acha que o Senhor sente quando ele ouve um pastor dizer uma sandice dessas? E quando ele percebe que a sua igreja, aquele povo que ele comprou com um alto preço do seu sangue, está aplaudindo esse tipo de mensagem? Estas mensagens que engrandecem o homem, cheias de filosofia humana. Se o Senhor está fora da igreja, eu imagino também ele batendo na porta da casa de cada membro. Alguns ouvindo e ainda assim não abrindo a porta. Porque o Senhor diz assim, e se alguém ouvir, então nós pensamos, uau, não, se alguém ouvir, abrirá a porta. Mas não, porque ele diz, e se alguém ouvir e abrir a porta. Quer dizer que algumas pessoas ouvem e não abrem a porta. E isso é o que nós chamamos de resistir ao Espírito Santo. Porque o Senhor está ali batendo na porta, querendo entrar na tua casa e cear contigo. Ele quer corrigir as coisas, Ele quer te ensinar, passar coisas. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele quer passar os seus ensinamentos para a sua igreja. Mas o que nós fazemos? Em alguns momentos nós ouvimos, mas mantemos a porta fechada. Está gostoso no meio daquele show, com todas aquelas vozes afinadas cantando coisas que exaltam ao homem, mas que estão muito longe do coração de Deus. O Senhor Deus diz ainda na sua Escritura Sagrada: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não podemos agir dessa forma. E se estamos aceitando isso, queridos, é isso que nós estamos demonstrando para os nossos filhos. Uma igreja saudável é uma igreja que confere aquilo que está sendo pregado, que prova os profetas e que testa os espíritos. Isso tudo está claramente escrito para nós nas Escrituras. Está lá ensinado para nós pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. Nós não podemos aceitar tudo como sendo de Deus. Nós precisamos antes conferir o que está na Bíblia. Mas como eu vou conseguir fazer isso se ao invés de investir um tempo estudando a Bíblia com meu filho, eu faço uma pipoca e me sento em frente a uma TV assistindo uma série? Nada contra, o meu filho gosta muito de assistir TV. Mas eu mesma me pergunto, não é demais? Quanto tempo nós gastamos ensinando para os nossos filhos a amar a palavra de Deus? Porque se eu mostrar a palavra de Deus como algo enfadonho,
Então ele vai procurar um vídeo pronto mesmo e vai aceitar tudo que lhe disserem. Mas se eu mostrar para ele que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus vivifica o nosso espírito, que ela salva a nossa alma, que ela nos garante a vida eterna e que ela ainda trabalha em nós durante toda a nossa existência aqui na Terra, se nós mostrarmos para os nossos filhos a eficácia da palavra de Deus e o quão importante ela é nas nossas vidas, e mostrarmos isso com prazer, com alegria, eu tenho certeza que esse tipo de doutrina não estaria assim nas nossas igrejas. Nós não teríamos tantos problemas hoje com a pregação da palavra, porque parece que nós temos que reevangelizar aquelas pessoas que já foram evangelizadas. Isso tudo tem deixado o Senhor enauseado. Precisamos corrigir isso, queridos. Mas ainda é tempo, porque o Senhor ainda está à porta. Ele continua batendo. Vamos permitir que Ele entre?